um segundo registro. Esse é um registro importante, até da minha história político, pessoal, aqui no município, começada lá atrás, em 2015, 2016, onde eu apresentei candidato como a primeira vez. Tem circulado uns boatos na cidade, uns rumores, se eu vou ser ou não candidato nessas próximas eleições municipais. A minha resposta, assim, objetiva e refletida, é que eu vou ser candidato nas próximas eleições municipais de Iraí de Minas. Eu serei candidato. Foi uma decisão pensada e eu serei candidato nas próximas eleições municipais. Mas uma pergunta, talvez até mais importante do que essa, se fulano vai ser ou não candidato, e é uma pergunta que deve ser endereçada aí não mais a mim exclusivamente, mas a todos os candidatos que vão se apresentar nessas próximas eleições municipais, é por que, né, entrar na política? Por que entrar na política? E para responder essa pergunta, pelo menos a minha resposta pessoal, eu vou retomar aqui rapidamente, para não ficar chato, o pensamento de um sociólogo alemão que chama Max Weber. E o Max Weber, há um pouco mais de 100 anos, ele escreveu um livro que chama A Política como Vocação. E nesse livro, ele faz uma distinção muito importante, que eu acho que o eleitor ele tem que ter essas coisas em mente. Então, o livro é de uma atualidade muito grande, apesar de escrito já há mais de 100 anos. E ele diz que há duas formas de se fazer política. Ou a pessoa vive da política, ou vive para a política. Pode parecer que não há diferença, ela é sutil, mas há. Vive da política aquela pessoa que escolhe a atividade política, primeiramente, como uma fonte de renda, uma fonte de vida fácil, um meio de auferir benefícios pessoais, para além de outra coisa. Esse tipo de pessoa vive da política. E vive para a política aquela pessoa que escolhe a política quase como uma atividade, uma vocação. Ele escolhe, às vezes, sacrificar até vida pessoal. Ele não está na política por dinheiro. Ele está buscando, com o seu trabalho, de alguma maneira, trazer melhorias para a cidade, para o coletivo. Esse pensamento do coletivo é muito forte. Então, essa pessoa que segue a atividade política como uma vocação, como um chamado, essa pessoa vive para a política. E tem a pessoa que vive da política, a pessoa que vive dos benefícios, principalmente financeiros, que a atividade política pode proporcionar. Pessoalmente, muito antes sequer de pensar em ser político em Iraí de Minas, há mais de 20 anos, eu sempre tive atividade voluntária como um ideal da minha vida. Dei aula por mais de 2 anos como professor voluntário de Sociologia, em curso preparatório para vestibular em Uberlândia, para criança carente. Então, entrei na política aqui, vocês mesmos viram, primeiro mandato, praticamente não fiquei com R$1 de salário de vereador. No segundo mandato agora, boa parte do que a gente ganha também, nada acontece em Iraí de Minas, evento, em que o vereador não é lembrado para ajudar de alguma maneira. Cada um de vocês é testemunha disso. Então, a minha resposta pessoal de por que estar na política é essa ideia de vocação do sociólogo Max Weber, de a gente acreditar que a gente tem uma contribuição para dar para essa cidade. E eu continuo, para tanto, vou me apresentar como candidato, porque acho que a minha contribuição ela ainda não esgotou. Eu não só tenho disposição, quanto vontade de continuar trabalhando para o município no qual eu escolhi viver. Mas é bom a população estar atenta, como a gente dizia. Provavelmente a gente terá próximo a 40 candidatos para disputarem as cadeiras de vereadores aqui. E eu suspeito, discutimos isso ainda há pouco, que se a gente tivesse aqui um subsídio de um vereador, não vou dizer um salário mínimo, que vão dizer que a gente está usando de demagogia, mas se a gente pegasse a média salarial do município, medida pelo IBGE, que é em torno, acho que, se não me engano, de 1,9 salário mínimo, que daria pouco mais, menos de R$3.000. Eu acho que, se brincar, não sobrariam 10 desses quase 40.
Então, esse tipo de coisa, o eleitor ele tem que se perguntar, né, qual o tipo de candidato que está se apresentando no município. O que cada um de nós quer com a atividade política. A resposta de por que entrar na política. Essa é a minha resposta pessoal e cada um de nós aí tem que dar essa resposta para a população.